Você está fazendo rosca Scott com cargas pesadas, usando drop sets, indo até a falha total e saindo do treino com aquele pump absurdo, mas quando se olha no espelho e faz o duplo bíceps, a verdade vem à tona. O pico do seu bíceps continua plano, baixo e sem aquele formato pontudo que você tanto quer. A verdade é que o seu ego está sabotando os seus ganhos, porque o peso bruto está destruindo completamente a sua vantagem mecânica. Então, se você não corrigir a rotação interna dos seus ombros e a falta de estabilidade, agora mesmo continuará apenas desperdiçando intensidade e jogando seu esforço no lixo. Então pare de culpar a sua genética pela falta de altura do seu braço. A precisão biomecânica revela que a perda de tensão na parte inferior do movimento é a assassina silenciosa do recrutamento de fibras musculares. Então, ao mudar o posicionamento do seu cotovelo, nós podemos finalmente forçar o crescimento que o volume pesado e desleixado não conseguiu proporcionar por anos. Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e hoje nós vamos direto ao ponto sem enrolação. Mas antes, dá aquela força para ajudar na recomendação dos vídeos desse canal. Se inscreve, deixa o like, hype o vídeo. Vamos começar nossa conversa quebrando o maior mito das salas de musculação, a ideia de que o sofrimento e peso na barra equivalem a bíceps gigantes. Existe uma armadilha psicológica gigante onde nós associamos o esforço percebido aquela careta que você faz e a queimação no braço com a hipertrofia real. Acontece que na rosca Scott as pessoas adoram colocar placas e mais placas, fazer repetições parciais roubadas no topo e achar que estão detonando a sua musculatura. Mas a ciência da hipertrofia baseada em dados de estudos de dinâmica muscular mostra que o músculo não entende números, ele entende na verdade a tensão mecanotransdutora. Quando você adota a mentalidade do levantamento por ego, você cria uma desconexão total entre o peso que sai do suporte e o estímulo que realmente chega nas células musculares. Então, um alto volume com intensidade mal direcionada gera apenas fadiga sistêmica e estresse articular e zero sinalização para o pico do braço. E eu quero saber de você, honestamente, qual é a carga máxima que você coloca hoje na sua rosca Scott para conseguir fazer o movimento completo? Comenta aqui embaixo, porque eu quero ver quem realmente treina com consciência e quem está apenas movendo peso e treinando o ego. A quebra biomecânica. Mas o que acontece de errado na prática quando o peso está excessivo? Acontece o que chamamos na biomecânica de quebra estrutural. Para conseguir tirar a barra de baixo, o seu cérebro quer apenas vencer o vetor de gravidade. Recruta o padrão de compensação mais comum, a rotação interna do ombro. Quando o seu ombro roda para dentro e se projeta para frente do estofado, a carga é transferida imediatamente do bíceps para o deltoide anterior e para os tendões da articulação dos ombros. Então aqui está o grande segredo anatômico. O bíceps braquial é composto por duas cabeças, a cabeça curta e a cabeça longa, certo? Quem dá o aspecto de pico, aquela altura impressionante do braço, é principalmente a cabeça longa, que é a porção mais lateral do músculo. Estudos clássicos de eletromiografia, como os de Basmayan e De Luca, além de revisões recentes sobre a arquitetura muscular, provam que a cabeça longa cruza a articulação do ombro e exige estabilidade proximal para ser ativada com máxima eficiência. Então, se você perde essa estabilidade e deixa o ombro flutuar ou rodar para dentro, a cabeça longa simplesmente desliga e a tensão vaza exatamente do ponto onde o bíceps deveria sofrer o maior estresse mecânico. Mas isso que eu te mostrei agora não é nada perto do erro fatal que quase todo mundo comete no posicionamento do banco. E é disso que vamos falar agora no próximo tópico. Então, para que o seu bíceps mude de formato, você precisa construir uma base que seja anatomicamente indestrutível. Então, o primeiro passo é fixar sua escápula em depressão e retração e travar firmemente os cotovelos contra o estofado. O grande erro na rosca Scott é achar que o banco serve para você deitar em cima dele. Não, o ângulo do apoio exige um posicionamento ativo.
onde você precisa manter o peito erguido, os ombros deliberadamente para trás e para baixo, criando uma contração isométrica nas costas antes mesmo de tocar na barra. Isso impede que o impulso roube os seus ganhos. Outro ajuste padrão ouro para isolar a cabeça longa e construir o pico é modificar a sua pegada. Em vez de usar aquela pegada excessivamente aberta que esmaga os cotovelos para fora, experimente usar uma pegada um pouco mais estreita, alinhada com a largura dos seus ombros ou ligeiramente para dentro, associada a uma intenção de rotação externa dos braços. Ao fazer isso, você altera a linha de ação da força e direciona um vetor de estresse diretamente para a porção lateral do bíceps. É essa mudança posicional simples que força o bíceps a trabalhar de forma isolada, sem a ajuda dos músculos sinergistas do tronco. Então, olha, para aguentar um treino com essa precisão técnica e manter a intensidade no teto sem perder a performance, a sua suplementação e o seu suporte nutricional precisam estar em dia, não tem jeito. E para garantir os melhores produtos do mercado nacional com o melhor custo-benefício, você já sabe, acesse o site da Probiótica e no final das compras, ao escolher seus produtos, utilize o meu cupom EUPROPERSONALFABIO para você ganhar 15% de desconto direto em todo o site para acelerar sua recuperação e os seus resultados. Combinado? Então vamos voltar para o braço, porque o próximo ponto vai mudar o seu treino de hoje. Então, voltando ao ponto, presta muita atenção aqui, os primeiros 5 centímetros do movimento na rosca Scott, que correspondem à fase onde o seu braço está quase totalmente estendido, são simultaneamente os mais perigosos para os seus tendões e mais produtivos para o crescimento muscular. Eu explico. O que a maioria faz? Deixa o peso despencar na fase excêntrica e usa o rebote, o famoso reflexo do estiramento elástico dos tendões para dar um tranco e subir a barra. Além de arriscar um estiramento ou rompimento dos tendões do bíceps, você anula a fase mais hipertrófica do exercício. De acordo com a literatura científica moderna sobre a relação força-comprimento do sarcômero, o bíceps corresponde absurdamente bem à tensão quando está em comprimentos longos. Para corrigir isso, você vai implementar uma pausa controlada de 1 segundo na fase inferior do movimento, eliminando completamente a energia elástica acumulada e forçando o tecido contrátil, ou seja, as suas fibras musculares, a gerar força a partir do zero absoluto. E na hora de subir, mude o comando mental. Não pense apenas em levantar a barra em direção ao teto. Pense em puxar as mãos em direção ao seu rosto, mantendo o cotovelo pressionado contra o banco. Isso mantém a tensão mecânica constante do início ao fim da repetição. Nós estamos em 2026 e a ciência da musculação evoluiu demais. Os dados mais recentes e robustos sobre hipertrofia mediada pelo alongamento e o uso estratégico de repetições parciais alongadas confirmam que a sinalização hipertrófica é maximizada quando enfatizamos a fase em que o músculo está estendido sob carga. Portanto, mude o seu foco de potência bruta para contrações de altíssima qualidade. Em vez de se preocupar se tem 20 ou 30 quilos de cada lado, aplique um ritmo de repetição estrito com um tempo de 4 segundos na fase de descida, que é a fase excêntrica, e 2 segundos na fase de subida, na concêntrica, sem pausas de descanso no topo, onde a gravidade deixa o músculo relaxar. Então esse protocolo maximiza o estresse metabólico, promove a oclusão vascular correta e estimula as vias de sinalização de síntese proteica, como a via de mTOR, sem gerar sobrecarga perigosa na articulação, nos tendões, nos seus cotovelos. Então pare já de medir o sucesso do seu treino pelo peso da barra e comece a medir pela qualidade da conexão mente-músculo e pelo recrutamento real da fibra por fibra. E agora, para você que ficou aqui até o final, eu vou te dar a nossa dica de ouro, o ajuste supremo que pouquíssimos profissionais ensinam para otimizar o pico do bíceps na rosca Scott. Quando você chegar no topo do movimento, na contração máxima, tente fazer uma leve pressão com os seus punhos para fora, uma supinação ativa forçada. Como o bíceps também é o supinador mais poderoso do antebraço, essa pequena rotação intencional no final da fase concêntrica recruta as últimas unidades motoras da cabeça longa, espremendo o pico do bíceps como você nunca sentiu antes. Faça isso na sua última série até a falha mecânica e veja a mágica acontecer.
Se essa explicação técnica e biomecânica detalhada abriu a sua mente e vai mudar o seu treino de braço, não esqueça de clicar agora mesmo no botão de like aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like para não perder nenhuma das nossas próximas análises científicas aplicadas à prática. Então, em resumo, reduza a carga, estabilize as suas escápulas no banco, controle absolutamente a fase inferior, eliminando o rebote e foque na precisão biomecânica. O tamanho e o pico do seu bíceps dependem da qualidade do estímulo e não do tamanho do seu ego. Não esqueça de fortalecer o nosso trabalho acessando também os nossos parceiros. Então, para melhor passe de amendoim dos mercados com os melhores sabores, vá até o site da Dr. Peanut e use o meu cupom BLPersonalFábio para você ganhar 10% de desconto, ou nos melhores suplementos, vá até o site da Probiótica e não esquece de colocar o cupom EUPROPersonalFábio para você ganhar 15% de desconto. Os links estão todos nas descrições, comentários fixados. Me acompanhe também diariamente no Instagram, no TikTok, no Facebook para mais dicas de treinos com vídeos curtos direto no ponto. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo técnico que está aparecendo aí na tela final agora mesmo. Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Personal Fábio Vilas Boas aqui à sua disposição.